Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o ano santo, o ano do jubileu extraordinário da misericórdia. E o tema deste ano da misericórdia é este: misericordiosos como o Pai. Vamos repetir juntos o tema? Misericordiosos como o Pai. É um ano especial para que todos nós, como filhos e filhas de Deus, nos tornemos misericordiosos. Se já temos sido misericordiosos, este ano jubilar nos proporciona a graça de nos tornarmos ainda mais misericordiosos, tendo como modelo o Pai do céu, que é rico em misericórdia. Jesus, nosso Senhor e Salvador, Ele mesmo teve gestos, palavras de misericórdia para atingir os nossos corações, libertar os nossos corações da escravidão do pecado, de modo que nós possamos viver na comunhão de amor com Deus, e a partir desta comunhão de amor com Deus, sermos expressão da misericórdia do Senhor aos nossos semelhantes, a começar dos membros da nossa família, dos membros da nossa casa, para que nós possamos ser misericordiosos como o Pai. Nós precisamos de uma coisa que é muito importante e que é colocada em evidência, em destaque, na liturgia da palavra deste 17º domingo do tempo comum. O que é? É a oração. A oração. Não é possível se tornar misericordioso como o Pai do céu, se nós não formos pessoas de oração, se nós não formos homens de oração. Vocês mulheres, se vocês não forem mulheres de oração. Por isso que Jesus no Evangelho, como acabamos de ouvir, ele era o rosto misericordioso de Deus, expressava a misericórdia de Deus, a ponto de tocar e transformar o coração das pessoas. Mas por quê? Porque no seu dia a dia, Jesus cultivava a comunhão de amor com o Pai rico em misericórdia através da oração. O Evangelho de hoje começa dizendo exatamente isso. Jesus estava rezando num certo lugar. Jesus estava rezando num certo lugar. Mas os discípulos, de tal forma, ficaram tocados com esta atitude orante de Jesus, que um deles chegou para Jesus e pediu: Senhor, ensina-nos a rezar. De tal forma, Jesus expressava a misericórdia, a bondade, o amor de Deus, pelos seus ensinamentos, pela sua pregação, pelas suas palavras, mas também pelos milagres, pelas curas, pelos prodígios, pelos seus gestos de bondade, de perdão em relação aos pecadores. De tal forma Jesus expressava
expressava a misericórdia de Deus, que os discípulos pediram ao Senhor que Ele lhes ensinasse a rezar. E Jesus ensina a famosa, a mais prodigiosa oração, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, que nos ajuda a cultivar esta comunhão de amor com o Pai, que é rico em misericórdia. Esta oração que vai transformando pouco a pouco os nossos corações pela força do amor de Deus, de modo que também nós somos capazes de manifestar a misericórdia e o amor do Senhor aos nossos semelhantes. É uma oração prodigiosa, é uma oração maravilhosa. E como nós precisamos, irmãos e irmãs, cultivar esta comunhão de amor com Deus por meio da oração e de um modo especial pela oração do Pai Nosso. A pergunta que nós devemos nos colocar, a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é esta: como é que vai a oração no meu dia a dia? Quem não reza, o discípulo de Jesus, a discípula de Jesus que não reza, se perde. Deixa o seu coração à mercê do mal, à mercê da inveja, à mercê do ódio, à mercê do pecado. É claro, nós estamos aqui, neste domingo, vivendo um momento sublime de oração, reunidos pelo Espírito de Deus. Estamos celebrando a Santa Missa, a Eucaristia, o nosso encontro com Jesus na Palavra e, sobretudo, com a Eucaristia, elevando ao Pai do céu nosso louvor, nossa ação de graças, momento sublime de oração. Que bom! Mas e no dia a dia? Em meio às tarefas do cotidiano, de vida de família, de vida de trabalho, vida social, vida comunitária, as ocupações do dia a dia, os estudos, o lazer, as férias, o divertimento. Que lugar tem ocupado a oração no seu dia a dia? Meus irmãos, assim como o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma também precisa de alimento. Nós nos alimentamos todos os dias, alimentamos o nosso corpo porque precisamos de energia para viver e assim por diante. E por que não alimentamos a nossa alma com o amor de Deus através do cultivo da oração? É claro que nós sempre temos muitas justificativas, nós sempre temos muitas desculpas para dizer que não temos tempo para rezar. É desculpa, gente. E desculpa esfarrapada, me perdoe. A oração é uma questão de escolha, é uma questão de prioridades. Eu também trabalho muito. Eu também trabalho muito no meu dia a dia. Além dos meus trabalhos próprios de sacerdote, eu sou professor em 2 faculdades. Dou aula, preparo aula, corrijo prova, dou trabalho. Esses dias agora eu estou dando lá uma pós-graduação na Canção Nova, na Faculdade de Canção Nova, 4 dias inteiros de aula, porque é uma pós-graduação intensiva. Estou quase morrendo. Tanto da aula, eu não aguento mais ver a cara daqueles alunos. Meu Deus! Mas mesmo assim, eu procuro ali, em meio a um
um intervalo, a uma atividade, a um momento de descanso e tal, eu procuro tirar aquele momento para estar a sós com o nosso Senhor, para falar o que vai no meu coração, para estabelecer aquele diálogo de amor com o nosso Senhor. E eu percebo como é que a sua graça renova a minha vida, renova as minhas forças, como é que a graça do Senhor vai transformando o meu coração num coração misericordioso, para que eu também possa no meu dia a dia expressar, manifestar a misericórdia de Deus aos meus irmãos e irmãs. Vejam bem, em primeiro lugar, a oração é um dom. E nós precisamos pedir a Deus, como um daqueles discípulos fez: Senhor, ensina-nos a rezar. Nós também precisamos fazer esse pedido a nosso Senhor. Até porque, no dia a dia, nós seremos muitas vezes tentados a não rezar. Tentados a não rezar. Por isso, como é importante pedir ao Senhor esse dom. Senhor, ensina-nos a rezar. Vamos pedir juntos? Senhor, ensina-nos a rezar. Mais uma vez. Senhor, ensina-nos a rezar. Pedir ao Senhor esse dom, o dom da oração. Mas a partir daí, irmãos e irmãs, oração é prática. Padre, como é que eu aprendo a rezar? Rezando. Rezando. A partir dessas orações que nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós, na catequese, com a igreja, a partir dessas orações que nós decoramos, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Santo Anjo do Senhor, nós temos tantos livros de oração que nos ajudam a rezar. Nós devemos dar outros passos de oração, aquela oração espontânea, aquela oração de diálogo com o nosso Senhor, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro do Gênesis, o testemunho de Abraão. Que coisa impressionante! É claro que Abraão aqui, ele faz uma oração muito específica, a oração de intercessão, porque, como nós sabemos, existem diversos tipos de oração: a oração do louvor, a oração do agradecimento, a oração em que nós expressamos a Deus o nosso pedido, a nossa súplica pelas nossas necessidades, as necessidades pessoais, as necessidades familiares e assim por diante. E existe um tipo de oração que Abraão nos dá um testemunho muito precioso: é a oração de intercessão. Quando nós intercedemos por outras pessoas que necessitam da intervenção da graça de Deus, que necessitam das bênçãos do Senhor, outras pessoas que necessitam da misericórdia de Deus. Amar os nossos semelhantes é também rezar pelas pessoas que precisam. É também rezar pelas situações difíceis que o nosso mundo vive, pelas situações sofridas do nosso povo, da nossa nação, do nosso país. Abraão, na primeira leitura, nos dá um testemunho bonito: homem de oração, homem de intercessão. Não reza somente para si, não reza somente pensando nas suas necessidades, mas abre o seu coração para pedir a misericórdia de Deus em favor do seu povo, para pedir a proteção de Deus em favor do seu povo. Nós ouvimos na segunda leitura, nesse trecho da carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, como o apóstolo Paulo, ele coloca em evidência o mistério pascal de Cristo. Por sua morte e ressurreição, nós fomos salvos.
sua morte e ressurreição, foi cancelada a penalidade, que era essa penalidade ela pesava sobre nós. Uma conta foi paga, diz o apóstolo São Paulo. Cristo a cancelou pela sua morte e ressurreição. Cristo eliminou, pregando na cruz, a conta que nós devíamos, a conta do mal, a conta do pecado. Ele pregou na cruz. Irmãos e irmãs, seguir Jesus, ter a graça de uma vida nova, ter a graça de um coração novo, abrir-se ao dom da salvação que Cristo nos concedeu pela sua paixão, morte e gloriosa ressurreição, nos convida a rezar. Peçamos ao Senhor que a partir desse domingo nos tornemos homens e mulheres, jovens e crianças, adultos, idosos, idosas, ainda mais comprometidos com a oração do dia a dia. A partir da oração do Pai Nosso, cultivar a comunhão de amor com Deus, rico em misericórdia, para que nós também nos tornemos misericordiosos com o Pai. Assim seja. Creio em Deus.